Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaína, oferecimento da 1xBet, que tem a palavra promocional Ave Mais para você ganhar dinheiro. A 1xBet também é parceira aqui do canal Ave Mais. Vamos começar aí os campeonatos brasileiro, tanto da Série A como da Série B, os campeonatos europeus em fase final, tem muita coisa legal acontecendo, vale muito a pena você usar a 1xBet para ganhar uma grana. Coloca lá a palavra Ave Mais no seu primeiro aporte. Colocando uma grana lá na primeira aposta, você tem um dinheiro para fazer uma aposta legal. Vota, de repente você faz uma aposta no melhor jogador, ou no jogador que vai fazer o gol, ou então no placar final, vale muito a pena. Vê lá como é que tá pagando um jogo ou um time e você vai ganhar dinheiro. É legal, uma diversão bacana, você ganha dinheiro, a 1xBet paga bem, paga rápido, e é uma empresa muito séria, que patrocina grandes clubes, patrocina muitos campeonatos pelo mundo. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. Gente, é amanhã, às 7 horas da noite, o Vasco estreia no Campeonato Brasileiro da Série B, e eu prometi a vocês, depois que falei ontem do Maracanã, de falar hoje, depois da entrevista coletiva do técnico Zé Ricardo. E olha, eu senti um Zé Ricardo, assim, muito, digamos, é angustiado a palavra, mas senti um Zé Ricardo pressionado, um Zé Ricardo que quer fazer um trabalho bom. Zé Ricardo é um grande sujeito, gente. Tirando aí a parte que eu sei que vocês brigam, que vocês reclamam, que o Zé Ricardo é isso, que o Zé Ricardo, o treinador é assim, o treinador é assado. Bom lembrar, em 2017, esse Zé Ricardo levou a gente para a Copa Libertadores da América, sim, fazendo um time legal, um time montado. Ele tem 2 meses e meio de trabalho, o time já jogou bem? Não, ainda não fez grandes partidas, longe disso. Teve insucessos em todos os clássicos, perdeu 3 vezes para o Flamengo, para o Fluminense, para o Botafogo, enfim. Então, isso traz uma tristeza. Perdeu para a Juazeirense na Copa do Brasil. Então, o Zé Ricardo sabe da pressão, sabe da responsabilidade. Vem aí a SAF. Tem uma pressão em cima de todos do futebol do Vasco para mostrar serviço. Afinal, eles precisam mostrar serviço para permanecer. Porque vai lá no Botafogo ver. O Anderson Moreira foi campeão e foi demitido. O Freelander, que era o cara lá do futebol, foi demitido. Eles trouxeram um outro gestor. Então, o negócio, o futebol, quando é gerido assim, é um rolo compressor. Ou você se adapta e dá resultados, ou então você sai. Então é claro que é uma pressão muito grande, porque o Vasco precisa jogar bem a Série B e voltar no ano que vem. Até pelo projeto futuro da SAF. É importante o acesso. Mas eu queria destacar alguns pontos da entrevista coletiva do técnico Zé Ricardo. Se você não curtiu, ontem lá no AveNews a gente deu muita informação e vários trechos importantes. Eu queria falar de 2 trechos muito importantes. Primeiro sobre Nenê, que foi uma pergunta que eu fiz, e muita gente acha que eu implico. Não, eu acho o Nenê um jogadoraço, mas eu sou daquele que falei no ano passado, eu acho que o Nenê é um tiro no pé. Exatamente por isso, porque o Vasco se torna refém de um jogador de 40 anos. Porque como não tem outros jogadores do mesmo nível, só que ele tem 40 anos. É isso que eu quero dizer. Não que o Nenê não possa jogar, o Nenê tem que ser titular, mas não pode ser titular todo jogo. Ele não vai aguentar, ele não vai suportar. E aí o mesmo que defende e que diz que eu estou errado, vai criticar. Porque é claro, é humano, ele não vai conseguir jogar na sequência toda. Agora, é um jogador dispensável? Não. Não. Eu até perguntei ao Zé Ricardo ontem, se a gente tivesse tido Nenê um pouquinho mais de Nenê no Campeonato Brasileiro do ano passado, e não só nas 15 últimas rodadas, o Vasco talvez tivesse somado mais pontos. O Vasco talvez tivesse conseguido resultados melhores. Mas é claro que a questão da idade, a questão da preparação física, por mais fominha que ele seja, por mais que ele queira jogar todas as partidas, isso pesa, gente. E eu acho que é importante que o Zé Ricardo se posicione. Eu acho que ele nunca foi perguntado por isso, e ele disse, não, eu sei que o Nenê vai ficar chateado comigo, mas eu preciso pensar nisso. Falou do Vitinho, falou do Bruno Nazário, que eu acho ótimos, para poder dar esse gás diferente, da gente ter ali um meia de ligação. O Nazário, por exemplo, jogou nas partidas em que o Nenê não jogou no Carioca, eu me lembro contra a Madureira e contra a Resende, muito bem. Muito bem. Contra o Madureira lá em Conselheiro Galvão, fez um ótimo jogo. O Nazário jogando naquela posição é interessante, não aberto na ponta direita, ele não rendeu absolutamente nada. Então, eu acho importante que o Zé Ricardo dê esse recado ao torcedor, e que o Nenê entenda, e ele vai entender. Agora, o Nenê é imprescindível hoje? Claro que é. É um jogador diferente, numa batida de bola, numa enfiada de bola, contra o Bangu. Quem não se lembra do toque de calcanhar que ele deu, botou o Raniel na cara do gol, num passe extraordinário. Então é um jogador diferenciado, é um jogador que a Série B, são raros os clubes que têm. E olha, se tiver, mas é importante que ele posicione isso. E um outro aspecto importante foi sobre posicionamento desses novos jogadores.
Ele deve aproveitar o Lucas Oliveira, que é um jogador que veio do Bangu. Claro que não tem a fama, o nome, mas eu acho que a gente tem que pensar nisso, gente. Será que é sempre nome? Eu vi ontem gente falando, não, Pará foi contratado pelo Brusque. Você queria o Pará no Vasco? Eu não queria. Acho que a gente tem que pensar um pouquinho se só os veteranos... Não valeu o ano passado, não? Com Marquinhos Gabriel, com Hernando, com todos esses jogadores que vinham com nome e que não jogaram rigorosamente nada. Zeca, campeão olímpico. Enfim, tem muita coisa estranha por trás disso que a gente precisa repensar. Então a gente tem uma aposta, sim, o Lucas Oliveira é uma aposta, como foi o Aleph Manga no ano passado, no Volta Redonda. O menino tem treinado bem. É ágil, é rápido, é ensaboado, é um jogador que vai comer a bola, tem 21 anos de idade. Para ele sair do Bangu, jogar no Vasco, porra, que oportunidade. E eu acho que a gente tem que dar um incentivo. E é um jogador que vai ser importante, porque é um jogador que o Vasco não tem, da velocidade do 1 contra 1. Ele é agudo, ele é chato, ele é um jogador, sabe, tinhoso. E o outro foi a explicação do Zé Ricardo para o Carlos Palácio, que é um jogador, sim, de uma prateleira financeira alta. O Vasco não contrata ninguém há anos. E olha, na história do Vasco, faça uma pesquisa se o Vasco pagou 10 milhões ou 1,5 milhão de dólares. Vamos colocar em dólar. Porque o Vasco já pagou 2 milhões de euros em anos passados em jogadores. Mas o euro lá embaixo. O Vasco paga 1,5 milhão de dólares com o dólar a 4 e pouco, quase chegando a 5. No momento, apostando num jogador jovem, de 21 anos, vai fazer 22 no meio do ano, e que vem referendado por convocações, por grandes atuações na União Espanhola do Chile. Não fosse isso o Inter ter comprado o jogador por 2 milhões de dólares. E aí, você tem um jogador que está numa prateleira financeira mais alta, que estaria no mesmo nível do Depenha, que ninguém fala que é uma aposta. Porque o Depenha é um jogador que não veio para o Vasco, mas se dizia que era um bom jogador, eram informações que nós tínhamos. Mas alguém viu o Depenha jogar? Ou é porque ele tem 30 anos, é uruguai e jogou no Dinamo de Kiev, que é um jogador bom? Às vezes não. Às vezes não. Ué, de onde veio o zagueiro Jadson? Veio de Portugal. O Neto Borges tinha vindo lá da Bélgica. Então não há um rótulo certo, um carimbo, não, veio de tal lugar, é bom. Não, senhor. Como o Palácio. Mas um jogador jovem, um jogador que é convocado 8 vezes para a seleção chilena nos últimos 2 anos, pode ser que tenha algum predicado legal. E o Zé Ricardo já escolheu. É aquele meia que vai jogar por trás do centroavante, caindo pela direita. Não é o jogador que vai driblar e vai para dentro, mas tem habilidade, sabe meter um passe, sabe jogar futebol. E é um jogador muito promissor, que precisa estar bem fisicamente para jogar. Eu acho que o Carlos Palácio vai ajudar. Eu vi ontem no CT momentos que ele esteve lá, já brincando, já rindo, já quebrando um pouco esse gelo, porque nada contra, mas o carioca tem isso. A gente tem muito isso de abraçar, de agarrar, de estar junto, de qual é parceiro, qual é irmão, toca aqui, é isso. E talvez ele precise disso. No Rio Grande do Sul, as coisas são mais frias. Não que o povo gaúcho não seja carinhoso, tem vários amigos gaúchos, mas é um estilo diferente, é mais fechado, até pela temperatura, por tudo. O carioca, ele é mais, e talvez isso possa ajudar. Talvez ele precise disso. Claro que também tem que ter o meio tempo, para ele não ir para o outro lado, mas é importante, de repente, para ele isso. Então, eu gostei do Zé Ricardo nessas ponderações em relação a esses jogadores, já de esclarecer a situação de Nenê, a situação do Carlos Palácio, e vamos esperar amanhã, porque ele promete um time que vai correr até o fim, um time que o torcedor vai ver em campo que está afim, que é o mínimo que a gente espera, compromisso, porque diferente dos times dos 2 últimos anos, que eram times frouxos, sem compromisso, a gente vai ter um time compromissado, pelo menos compromissado, com quase 19 mil torcedores que vão estar, se não os 19 mil torcedores, porque a torcida do Vasco é louca. Com um time, com esse momento, nessa dificuldade, vai mais uma vez gritar, vai mais uma vez empurrar. E olha, eu rezo muito a Deus, muito, e juro, eu sou muito católico, eu sou muito temente a Deus, eu acredito muito, que o Vasco realmente possa dar uma alegria a esse torcedor. Chega! Você, torcedor do Vasco, nós vascaínos precisamos de alegria. A gente vive amargurado, a gente vive triste, a gente vive com medo. A gente precisa ser feliz, a gente precisa ser alegre. Que Deus possa abençoar muito esses jogadores. Vitória do Sport, porque do outro lado o Vila Nova também quer.
São seres humanos trabalhadores. Mas que o Vasco possa ser abençoado com os seus jogadores, que eles possam fazer um grande jogo, um jogo de entrega, um jogo de alma e, acima de tudo, um bom futebol. Que o Zé Ricardo consiga dar aquilo que o torcedor tanto quer, um time que jogue futebol, que possa competir. Que a gente consiga ter uma boa alegria amanhã. E amanhã de manhã eu tô aqui de novo no dia da estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro da Série B. Agora tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, já tem o Faísca. Eu também vou estar hoje no podcast falando sobre um assunto ligado ao Vasco para essa estreia. A gente tem muita programação legal, tem as nossas redes sociais no @avascaínos. Curta, tem muita coisa bacana sempre por aqui. Grande abraço a todos vocês, um ótimo dia. Fiquem com Deus. Tchau, turma.